Hello, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar a falar sobre palavras de ligação e vamos tratar ainda daquelas que imprimem contraste na articulação das orações. Anteriormente, nas aulas anteriores, nós vimos algumas dessas palavras que imprimem contraste. São elas however, que significa entretanto, no entanto, although, que significa embora. Vimos também variações para essas palavras, como even though, significando embora, ou mesmo o though sozinho, com esse mesmo significado. Além disso, vimos outras palavras de contraste, que são o despite e o in spite of. Ambas significam a despeito de. Então, essas foram as palavras e expressões que nós vimos nas aulas anteriores. Hoje, nós vamos falar dessas duas palavras ou expressões de ligação, yet, even if. Vamos começar falando do yet. O yet articula orações significando contraste e quer dizer ainda que. Então, no exemplo aqui, the sun was shining and there was no wind. Ainda assim, ou ainda que, estivesse frio. O sol estava brilhando e não havia vento, ainda que estivesse frio. Então, veja que há uma situação de contraste. O sol estava brilhando, ainda assim estava frio. Outro exemplo, the weather was awful all week, yet we had a nice rest. A temperatura esteve terrível toda semana. Ainda assim, nós tivemos um excelente descanso. Agora eu vou te dar um bônus para o yet. Como sinônimo de yet, nós podemos ter também still. Mas para isso, ela deve vir depois de um ponto ou um ponto e vírgula, uma pausa maior. The weather was awful all week, still we had a nice rest. Veja então que é o mesmo exemplo e o mesmo significado de yet, ainda assim, é introduzido pela palavra still. Por fim, nós vamos ver o even if. Even if tem o significado que ele aparenta ao pé da letra, mesmo se. Então, não importa se fizer ou não uma atividade, se acontecer ou não um evento, o resultado vai ser o mesmo. Então não importa o que aconteça. Mesmo que uma coisa saia de um jeito ou de outro, o resultado vai ser o mesmo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Even if I had the money, I wouldn't lend it to you. Mesmo se eu tivesse o dinheiro, eu não o emprestaria a você. She may not forgive you, even if you apologize. Ela pode não te perdoar, mesmo que você peça perdão. Veja então que o even if tem a posição flexível, pode aparecer no início ou no meio da frase, articulando as duas orações de qualquer maneira. Chama atenção aqui para quando ocorrer no início da frase, a quebra da ordem esperada tem que ser sinalizada por uma vírgula, o que aconteceu aqui. E é o que não acontece aqui porque a ordem esperada é que uma circunstância de concessão ou condição, qualquer que seja a introdução da locução adverbial, a ordem esperada é que ela venha depois de uma oração principal. Então, aqui, isso se manteve, não há necessidade de modificar a pontuação. Vamos a alguns exercícios? Nós temos aqui, então, para escolher yet ou even if. I will not come to his party, he begs. Eu não vou para a sua festa, ele implore. Então, aqui temos um contraste, mas nós não temos uma pausa, como a gente precisa antes do yet.
Então, isso força que o even if seja utilizado. Outra coisa que pede o even if é que o resultado aqui, eu não virei para a festa, não vai mudar se ele implorar ou não. Então, o even if seria a forma correta aqui. Eu não vou para a sua festa, mesmo que ele implore, mesmo se ele implorar. Outro exercício. He did not have much time. He went to meet his friends. Então, aqui fica o contraste implícito, ele não tinha muito tempo, ele foi ao encontro dos seus amigos. Mas aqui a gente tem uma pausa e uma pausa depois da palavra ser usada, o que não acontece com even if, que não é utilizado seguido de uma pausa. Então, obviamente, isso força que o yet seja a forma utilizada e a gente poderia até utilizar o still, que também pode ser utilizado depois de uma pausa longa para significar contraste. Depois é seguido de uma vírgula, assim como yet. Então, a resposta seria com yet. He did not have much time, yet he went to meet his friends. Então, foram essas as palavras que nós viemos trabalhar hoje. Yet, de brinde você levou still, em casos em que a frase termina com uma pausa mais longa, ponto e vírgula ou ponto. Você pode usar o still na mesma situação do yet, significando ainda que, mesmo que. E o even if é o mesmo se, é uma situação que ocorre de um jeito independentemente de a variante ser positiva ou negativa, de um fato acontecer ou não. Ok? See you in the next class!